Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda do By Fetelier e hoje eu tô aqui no canal da Marilda Vementos. Sejam todos bem-vindos. Antes de falar sobre o projeto que eu trago hoje, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativando o sininho, porque quem ativa o sininho fica sabendo das novidades antes de todo mundo, porque afinal de contas aqui tem sempre dica muito legal e muito passo a passo interessante. Então, como eu falei, hoje eu trago um projeto para o Dia dos Pais, que é essa necessaire masculina. Eu fiz em duas cores diferentes. E nós vamos utilizar o material chamado Matelassé ultrassônico e também o viés. E toda a descrição desse produto, as cores que eu utilizei para fazer essa peça, você encontra na descrição desse vídeo, assim como as medidas do projeto. Então vamos ver o material que a gente vai precisar para fazer essa peça linda? Para fazer essa necessaire masculina, nós vamos precisar de matelassé ultrassônico. Aqui eu escolhi duas estampas que acabavam se compondo, combinando entre si. Então, se você quer saber mais, acesse o site e dê uma olhadinha nas outras estampas que tem por lá, porque uma mais linda do que a outra e todas elas têm uma composição diferente. Viés, que eu acabei escolhendo a mesma do matelassé de bolinha, zíper, cursor, cadarço, alfinete, tesoura e a máquina de costura. Você vai pegar a placa de matelassé, essa placa ela mede 50 por 75, você vai dobrar ela ao meio e vai tirar a metade. Então você vai ficar com duas partes de cada cor que você escolher. Depois você vai riscar, como tem o esquema na descrição do vídeo, com as medidas. Você vai fazer isso nessa parte que vai ser a parte do forro e na parte que vai ser o lado de fora. A parte que é do forro, você vai dobrar ao meio e você vai dividir aqui, olha, separando, deixando duas partes. E o que sobra desses cortes, que aqui serão as caixinhas de leite, o que você vai fazer? Você vai guardar a do forro para fazer o acabamento no terminal do zíper, referente ao lado de fora. Eu vou pegar o zíper. Como é que eu calculo esse zíper? O meu zíper, ele vai entrar nessa parte aqui, que mede 25 centímetros. Então, como é que eu vou calcular meu zíper? Eu vou calcular 25 menos 3 centímetros. Então, eu preciso de um zíper medindo 22 centímetros. Vou colocar meu cursor aqui. Aqui eu estou usando um zíper de metro. Vou posicionar direito com direito do zíper. Vou passar uma costura aqui em cima. Vou virar, dobrar aqui atrás e dobrar de novo e passar uma costura para o acabamento. Eu vou fazer isso nessa parte do zíper e na outra também. Então, olha só, ficou dessa forma aqui. Agora a gente acha o meio do zíper, juntando bem certinho aqui e acha o meio do zíper, dando um pique bem pequenininho. O mesmo a gente vai fazer com essa parte aqui. Vamos dobrar e também marcar o pique aqui. Lembrando que todas essas marcações estão lá no esquema para você montar aí a sua necessaire masculina. Eu tô dando o nome como necessaire masculina, mas ela pode ser uma necessaire feminina. Basta você colocar uma matelassé florido, estampado de borboleta, de joaninha, tem um mais lindo que o outro aí, e enfeitar com passamanaria, com bordado, com guipir, não importa. Você escolhe e usa a sua criatividade. Depois que você fizer isso, você vai colocar aqui, olha, direito com direito. Ele vai ficar assim mesmo, olha, sobrando um pedacinho de cada lado. Isso é para acontecer por quê? Porque aqui depois vai entrar costura e ele vai ficar com um acabamento bonito. Vai passar um zigue-zague, vai vir com essa parte aqui de bolinha, vai colocar direito com direito e vai prender com uma costura reta. Você vai fazer isso desse lado, depois do outro. Então vem comigo para a máquina para você ver como é que se faz. Então aqui eu vou começar com o zigue-zague só para segurança do zíper. Mas se você já tiver mais experiência e quiser já colocar o forro em cima, pode colocar. Eu faço isso para evitar que o zíper saia do lugar e fique feio quando a gente terminar de colocar. Desse jeito. Agora eu vou posicionar, ó, direito com direito. Vou prender com alfinete e vou passar aqui uma costura. Aqui eu vou trocar o pé da máquina e vou botar o pé de zíper. ficando, olha, desse jeito aqui.
Aqui eu não vou rebater a costura, porque como ela é uma necessaire fechada, depois a gente não vai conseguir. Mas essa parte aqui do forro, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o forro pra cá. Aqui, olha, eu vou puxar essa costura pra dentro também. Vou pegar, vou jogar meu forro e vou passar uma costura aqui, olha, pra prender essa parte do forro, porque é justamente essa parte que engancha no cursor quando a gente vai abrir a necessaire. Então eu vou passar uma costura reta aqui. Agora eu vou fazer o mesmo. Eu vou posicionar direito do zíper com o direito do matelassé marfim. Vou mudar o pé da minha máquina, vou fazer um zigue-zague e vou colocar a outra parte do forro aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó. Pegar, olha, jogar toda a costura pra cá, pra dentro, a costura do zíper, e vou fazer uma costurinha aqui, olha, pra segurar. Agora é o que? Juntar direito com direito do forro e da parte marfim, que é a parte de fora. E aí nós vamos fazer costura nessa parte, nessa daqui. Aqui no forro, nós vamos fazer e deixar uma abertura aqui de uma mão para poder desvirar e continuar. Então vem até aqui, para e vem daqui até aqui. Aqui e aqui. Nós vamos fechar essas partes que estão para fora com um pé de máquina. Então, olha só, ficou dessa forma aqui a costura. Agora a gente vai deixar esse aqui reservado, porque nós vamos fazer o cordão, que é a alça para você segurar essa necessaire, e depois a gente finaliza ela. Então, aqui o que eu fiz? Eu peguei um cordão de algodão com 4 centímetros de largura, posicionei o viés do jeitinho que ele vem no rolo, e agora eu posicionei no meio e eu vou fazer uma costurinha aqui na beirada, um pesponto com um ponto até um pouco maior de um lado e do outro, para dar um detalhe nesse cordão. Ficando, olha, desse jeito. Agora a gente vai começar a fechar a necessaire. Eu vou dobrando, olha, encaixando a caixinha de leite. Ela vai fechar bem certinho. Eu vou abrir a costura para que não fique nada grosso. E vou alfinetando aqui, ó. Eu vou posicionar essa alça aqui aonde o zíper fecha, aonde o carrinho fica quando ele tá fechado. Vou posicionar a minha alça com o direito dela pro direito do zíper. Olha, desse jeitinho aqui, olha. Eu vou centralizar ela bem no meio. Ó, eu vou abrir aqui. O mesmo eu vou fazer com essa parte, ó. Vou abrir todo mundo aqui. E aí, eu vou fazer uma costura aqui, prendendo o forro e a parte de fora. As duas partes e mais esse cordão aqui. Vou passar uma costura aqui com o pé de máquina, retrocesso no início e no final. Alfineta tudo bem certinho para que não escape nada e para que ela não fique torta. Encaixa bem, olha, os recortes, porque eles precisam ficar certinho. Eu vou pegar a alça que tá solta aqui embaixo, vou colocá-la pra dentro e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra parte, ó. Vou igualar aqui, vou abrir minha costura, centralizar a alça aqui mais ou menos no meio e eu uno com a outra parte, ó, que tá aqui desse outro lado aqui que tá aberto, ó, que é a parte do fundo da necessaire. Então, aqui, ó, mesma coisa, eu vou igualar aqui, e aí eu vou igualar, olha, ela vai ficar assim, vê se tá dando pra ver, ó. Aqui, eu vou juntar, olha, essa parte com essa daqui, ó. Abre bem as costuras, prende com o alfinete e passa uma costura com o pé de máquina aqui, prendendo o forro com a parte de fora. Porque isso faz com que sua necessaire fique toda embutida, não tem acabamento por dentro, não precisa de acabamento nenhum, ela vai ficar toda embutida, toda certinha. Então, esse lado aqui tá preso. Agora nós vamos fazer com esse lado aqui a mesma coisa. Primeiro a gente une a parte onde tá
o zíper, né? Olha, vai abrindo todas as costuras, toda a parte aqui da caixinha de leite para encaixar. Abre as costuras, centraliza tudo bem certinho para não ficar nada torto. Prenda com alfinete e faça uma costura. Agora você vai juntar essa parte do fundo com a outra parte do fundo, olha. Exatamente como a gente fez na outra. Ó, vai juntar aqui. Ó, vai ficar desse jeito. E aqui tá a nossa abertura, olha, para abrir a necessaire. Então, olha só, a abertura da necessaire tá aqui e ela ficou desse jeito assim, igual uma caixinha que você pode pensar que não vai dar certo, mas vai. E por essa abertura aqui, nós vamos desvirar a necessaire. É importante deixar o zíper aberto. Aqui, então, está o lado avesso, que eu decidi fazer aqui avesso o azul marinho. Mas poderia ser pelo lado direito também. Aqui nós vamos fechar com pontinhos invisíveis, para que ela fique com bom acabamento. Olha só, o avesso todo embutido. E agora a gente vai para o direito. Eu só vou fazer uma gracinha aqui no zíper. Eu vou botar um detalhezinho aqui, para que possa carregar e ficar mais fácil na hora de puxar o zíper, fica mais fácil. Como é que é isso? Eu vou pegar o meu viés, vou dobrar no meio, vou fazer uma costurinha de um lado e do outro, vou posicionar aqui dentro e vou fazer uma costurinha aqui em cima para ele ficar com o puxador. Eu mostro para vocês o resultado final dela e de outras coisas que eu também fiz. E aqui fica o resultado final da peça. Eu coloquei um puxadorzinho aqui, feito com o próprio viés. Essa alça, então dá pra carregar ela em pé, porque aqui dentro cabe vidro de shampoo, de condicionador, desodorante, aquela espuminha para fazer barba. Ou seja, ela é uma necessaire que cabe bastante coisa dentro. E aqui no lado de dentro, ela é toda forradinha, ela é toda embutida, então não tem viés por dentro, ela fica com um bom acabamento. E sem contar que ela tem uma matelação do lado de dentro também, deixando ela bem estruturada e bem fofinha. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Façam, presenteiem as pessoas aí, os homens da família que vocês conhecem, ou então façam para vender, porque ela é uma peça que ela traz bastante rentabilidade para quem investe aí com artesanato para negócio. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem que fazem costura criativa ou até mesmo patchwork. E não se esqueça de acessar o site da Marilda e conhecer todos os produtos que a Marilda tem por lá. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!